Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada de Podes Crer com José Fidalgo, e este é o episódio número 1 e o tema é as famílias de pastores. Quero lembrar que estes episódios não são cronológicos e também avisar que a partir deste episódio para a frente passam a ser transmitidos quinzenalmente. O motivo tem a ver com o tempo que é requerido e que por vezes, ao se tornar semanalmente, é muito corrido e é necessário alguma preparação para falar sobre estes temas que temos vindo a falar ao longo da primeira, segunda e agora terceira temporada. Nesta temporada eu vou dedicar muito temas que dizem respeito ao pastorado, ao episcopado, ao ser pastor, ao fazer parte de equipes de trabalho ligados com o pastorear as igrejas e também a envolvência com as famílias. Isso é muito importante nós falarmos sobre estes assuntos. E como eu já mencionei, o tema deste episódio é as famílias de pastores. Quero começar por dizer que é uma grande honra ser pastor de uma igreja. No meu ponto de vista e também do ponto de vista das Escrituras. Eu vou ler para vocês 1 Timóteo capítulo 3, que é provavelmente das passagens mais faladas sobre este assunto nas igrejas. E a partir do versículo 1, Paulo escreve a Timóteo, que era um jovem pastor, e ele dá algumas recomendações muito importantes. E essas recomendações para os dias de hoje também devem ser consideradas. Devemos levá-las a sério, porque ele começa por dizer que esta é uma palavra fiel, isto é uma palavra que devemos considerá-la como verdadeira, que vai passar algumas ideias importantes acerca do que é que significa o episcopado e o fazer parte do episcopado. Por isso é que ele diz, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, o que é que isso significa? O episcopado é todo o trabalho da área, digamos assim, pastoral, da área do pastorear uma igreja. O que é que significa pastorear uma igreja? É uma linguagem que se usa muito, é uma, digamos assim, uma metáfora ao pastoreio de um pastor com as ovelhas. Falando agora a nível de pastor e ovelhas do campo. E essa metáfora, essa imagem, ela é usada nas Escrituras também, que a Igreja de Jesus Cristo deve ser pastoreada. Na verdade, Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor das nossas almas. Se alguém perguntar quem é o pastor da igreja, a verdade é que o pastor da igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pastor de todos nós. No entanto, cada igreja local deve estar organizada por pessoas que sejam minimamente competentes, a quem as Escrituras chamam de diáconos, presbíteros, de pastores ou até mesmo de bispos. Então, essas pessoas, elas são designadas para fazer um trabalho muito importante de organização e de cuidado e de acompanhamento às pessoas que fazem parte dessa igreja local ou dessa comunidade. E por isso Paulo diz a Timóteo que se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja fazer parte dessas equipes de trabalho, que é um desejo excelente. É um desejo excelente. E a primeira coisa que eu vejo aqui muito interessante é que qualquer pessoa, na verdade, qualquer pessoa que tenha este desejo ardente no coração de fazer parte do episcopado, qualquer que seja essa pessoa, pode o fazer. Nós temos muito esta ideia de que o pastor, ou o diácono, ou o presbítero de uma organização eclesiástica, de uma igreja local, nós temos esta ideia pré-concebida, esta percepção de que
essas pessoas têm que ser pessoas chamadas especificamente por Deus. E usamos muitas vezes exemplos do Velho Testamento de que certas pessoas eram separadas por Deus para determinadas tarefas. Não tem mal nenhum pensar assim, porque de facto em certos contextos da Bíblia nos é indicado essa situação, mas num modo geral, e o que é correto dizer-se é que, na verdade, qualquer ser humano, qualquer pessoa que tenha nascido de novo, que está em Cristo Jesus, que faz parte da Igreja de Cristo, não é? Qualquer pessoa que tenha um desejo forte de fazer parte do episcopado pode ter esse desejo. Qualquer pessoa pode ter acesso ao episcopado desde que tenha esse desejo no coração de o fazer. E é interessante isso. E ele diz que a pessoa que tem esse desejo, que é um desejo excelente. Há pessoas que desejam ser jogadores de futebol, há pessoas que desejam ser artistas, há pessoas que desejam ser professores, há pessoas que desejam, sei lá, trabalhar nas obras. Qual é o problema? Nada impede das pessoas desejarem ser profissionalmente aquilo que elas acharem que devem ser. Então, mas quem quer trabalhar na obra de Deus, quem quer trabalhar na igreja local, estando mais dedicado às tarefas dessa igreja, essa pessoa, segundo Paulo, tem um desejo excelente. É excelente desejar isso. Mas, logo a seguir, começa a vir as condições, que não basta só ter esse desejo, mas há certas condições que devem ser consideradas. Então, no versículo 2 diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não tem nada, digamos assim, fora do normal de ser apontado como alguém que não mereça confiança. Pelo contrário, é uma pessoa de confiança, é irrepreensível. É uma pessoa também que é dada a ser ao ensino e também a ser ensinável. Isto é, não só a pessoa está preparada para ensinar, mas também está preparada para aprender. Porque a vida é isso mesmo. A vida é uma aprendizagem. Nós estamos sempre a aprender. Mal é aqueles que pensam que já sabem tudo. Esses não estão no caminho correto. Esses não fariam parte destas condições interessantes que Paulo fala a Timóteo, de ser alguém irrepreensível. Depois diz também que é marido de uma mulher. Naquele tempo havia situações em que homens estavam casados com várias mulheres, e hoje até em alguns países, também legalmente pela lei desses países, é possível que isso aconteça. E então Paulo está a dizer que se alguém quiser fazer parte do episcopado, para além de desejar muito isso, é importante que seja marido de uma mulher, apenas de uma mulher, vigilante, sóbrio. O ser sóbrio não é só na questão de não ter vícios com a bebida ou com a droga ou o que quer que seja, mas é ter uma mente sã. Também temos que ser sóbrios, temos que ser vigilantes, honestos também, hospitaleiros, aptos para ensinar, não dado ao vinho. Isto é, não significa que você não possa beber ou que a pessoa não possa beber, porque Deus não está a proibir aqui a bebida, neste caso o vinho, apenas está a dizer que não sejamos amigos da bebida, porque poderá dar-se o caso de tornar-nos viciados nesse caminho. O mesmo com a questão da comida, é igual. Não espancador, não cobiçosos de torpe ganância, mas moderados, não contenciosos, não avarentos, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia.
Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? É uma boa pergunta. Então não basta só desejar fazer parte do episcopado, mas é necessário olhar para nós mesmos e percebermos se de facto estas condições elas são reais ou não na nossa vida. Será que eu estou a governar bem a minha própria casa? Será que na minha casa há um ambiente de facto onde se cultiva, digamos assim, o sermos vigilantes, sóbrios, honestos, hospitaleiros, que sejamos irrepreensíveis, aptos para ensinar e também para receber ensino, não dados aos vícios, não cobiçosos, não sermos gananciosos, mas sermos pessoas ponderadas, moderadas. Será que este é o ambiente, não só na minha própria vida, mas também na minha casa? É este ambiente que predomina? Há este ambiente que predomina? E depois ele continua e até faz aqui alguns reparos para que as pessoas não sejam também muito novas. As pessoas que desejam fazer parte do episcopado também temos de ter algum cuidado, porque por vezes o ser novo demais poderá ser um problema, porque falta muitas vezes a maturidade. E ainda precisamos de passar por certos processos na nossa vida para amadurecer, porque fazer parte do episcopado da igreja é um assunto sério. É tal e qual como imagine alguém que tem nas mãos os comandos para pilotar um avião. É um assunto sério. O piloto não vai comandar um avião, não vai pilotar um avião sem primeiro passar por uma série de treinos e de requisitos, etc, etc. Enquanto não houver essa aprovação por parte do organismo que controla e treina, digamos assim, os pilotos, sem uma licença para pilotar, essa pessoa não pode tomar conta de um avião, comandar um avião, porque está em jogo a vida de muitas pessoas. Assim também, fazer parte do episcopado, tomar conta de uma igreja, tomar conta dos assuntos diários da igreja, o acompanhar as pessoas, o pastorear as pessoas, o aconselhar as pessoas, até mesmo a parte da organização, da gestão financeira, de tantas coisas que envolvem o trabalho de uma igreja local, não pode ser feito por qualquer pessoa. Não pode ser feito só porque alguém deseja muito isso. Ter o desejo é bom, é excelente, como diz Paulo, mas não é suficiente. É preciso ter atenção a uma série de requisitos que aqui Paulo fala. Mas estes requisitos, e aqui é importante também dizer que é o seguinte: estes requisitos que são necessários verificarmos nas pessoas, e que até a própria pessoa tenha a humildade de reconhecer se tem esses requisitos ou não. E às vezes é difícil. Nós temos tanto o desejo de fazer parte do episcopado que nós nem sequer conseguimos ter a capacidade de olhar para nós mesmos e verificar: será que eu estarei mesmo apto para poder comandar ou ajudar a comandar uma igreja? O episcopado de uma igreja? Terei eu essa capacidade? Esta autoanálise, esta autocrítica é importante nós termos. E a palavra de Deus nos dá certas indicações, conforme aqui foi lido, e Paulo avisou Timóteo. Então, é muito importante nós entendermos isso. Agora, também é importante entender que as pessoas que fazem parte do episcopado não são perfeitas. E aqui vou começar a entrar na questão das famílias de pastores. E começar por dizer que as famílias dos pastores e o pastor em si não são perfeitos. É muito importante
as igrejas e os irmãos e os membros das igrejas entenderem isto, porque senão continuamos a cair no mesmo erro de estarmos a criticar aqueles que são pastores e as famílias desses mesmos pastores, porque achamos que eles têm que ser perfeitos, quase como se fossem Deus, mas isso não é possível. Não há ser humano algum no mundo, por mais estudos que tenha, por mais capacidades que tenham, por mais requisitos que eles possam preencher, não existe ser humano no mundo que seja perfeito. Não existe. Não há famílias perfeitas. E assim também não há famílias de pastores perfeitas. Um dos problemas que eu tenho notado ao longo de todos estes anos que eu tenho trabalhado nas igrejas e tenho feito parte de vários episcopados das igrejas, uma das coisas que eu vejo que é um problema é esta questão de que há uma pressão sobre o pastor e sobre a família do pastor. E a pressão vem muito desta ideia das pessoas acharem que eles, se há alguém que tem que estar bem e que tenha tudo 100% e que não pode haver falhas, tem que ser o pastor e a família dele. E essa pressão existe, e eu mesmo durante muitos anos, ao início de eu começar a exercer trabalhos no episcopado das igrejas, eu senti durante muitos anos essa pressão. Ainda hoje eu sinto, só que essa pressão já não me domina mais. Mas em tempos me dominava, me perturbava. Porquê? Porque eu tentava fazer as coisas de maneira que ninguém se apercebesse de erros meus, ou de defeitos meus, ou de defeitos da minha mulher, ou defeitos dos meus filhos. Porque havia aquela ideia de que eu, a minha mulher e os meus filhos somos uma família perfeita. E isso é uma pressão horrorosa. Muitos pastores têm sentido essa pressão ao longo dos anos, e há casos até, infelizmente, de pastores que não aguentam essa pressão, famílias que não aguentam essa pressão, e começa a haver perturbações gravíssimas de relacionamento dentro dessas famílias. Ao ponto até de que alguns colegas meus, pastores, de alguns países, acabam até por cometer suicídio por causa da pressão que sentem. E essa pressão é sentida porque de facto há esta ideia, há esta percepção que foi vindo a ser criada ao longo dos anos nas igrejas, no modo geral, de que o pastor e a família do pastor têm de ser imaculados, isto é, nada pode falhar. Nada pode falhar. Só que falha. Há coisas que falham. E por mais que nós tentamos esconder essas falhas, não é? Porque os pastores lutam diariamente para esconder essas falhas, por mais que nós tentamos esconder essas falhas é uma questão de tempo, vêm ao de cima. E há pessoas que vão ver. E essas pessoas, algumas, infelizmente, se não para dizer muitas, não compreendem de que estamos a lidar com seres humanos e começam a agir de forma que, em vez de ajudar o pastor e a sua família, sem querer, tornam-se inimigos do pastor e da sua família, porque com as suas conversas impõem uma pressão sobre esse pastor e sobre essa família, o que é absolutamente maléfico. E como eu dizia há pouco, durante muitos anos eu senti essa pressão. Eu lidava com ela diariamente. Tentava ao máximo esconder falhas minhas, falhas da minha mulher, falhas dos meus filhos.
às vezes em casa tentava conversar com eles todos, dizer, nós temos que ser mais assim, mais assado, temos que ter cuidado com isto, com aquelas palavras, porque há pessoas que já andam a dizer isto, há outros que andam a dizer aquilo. Então, para nós podermos tentar agradar a toda a gente, punha a família toda em causa em casa. Esse é o pior erro que podemos cometer. Até que, graças a Deus, à medida que eu fui estudando e buscando e orando a Deus e ouvindo também outras pessoas, eu entendi que esse não é o caminho correto. Esse não é o caminho correto. Outra ideia errada que está também muitas vezes implícita nestas situações, não é? Que é a vida do dia a dia das igrejas, é que se o homem é pastor e está casado e tem a sua esposa, então se ele foi ordenado pastor, então ela também tem de ser ordenada pastora. Então há esta ideia: mulher de pastor é pastora, mulher de bispo torna-se bispa, mulher de apóstolo é apóstola. Quando nem sequer alguns termos, nem sequer as escrituras nos ensinam sobre elas, mas enfim. E isto é um erro, porque se nós pensarmos também nas profissões, nas múltiplas profissões que existem no mundo, dando alguns exemplos, não é? Mulher de médico não é médica, a não ser que tenha estudado para isso e que tenha passado o curso e que tenha a licença para exercer medicina. Mulher de arquiteto não é arquiteta. Mulher de advogado não é advogada, a não ser que de facto que tenha também feito o mesmo curso que o marido fez e que tenha a licença para exercer essa mesma profissão. Caso contrário, nós sabemos muito bem que mulher de médico não pode ser médica. Não é médica, é a mulher do médico. Ela até pode ter uma outra profissão. Mas as igrejas cometem um erro muito grande aqui. Porque quando eu leio, por exemplo, 1 Timóteo 3, quando nós lemos 1 Timóteo 3, nós verificamos aqui que não há nada aqui a indicar que se o homem, o marido, é pastor, que ela tem que ser pastora. Não fala nada disso. Fala apenas que o marido, que o bispo, neste caso estamos aqui a ler este contexto, o bispo que seja marido de uma mulher. E não diz que ela agora tem que ser bispa. Não. Na verdade, a conversa de Paulo, estas condições, estes requisitos que estão aqui em Timóteo 3, é direcionado ao pastor, ou ao bispo, ou ao diácono. É para a vida dele. Olha, que sejas marido de uma mulher, que sejas vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, isto é, não sejas violento para com ninguém da tua casa, nem com a tua esposa, nem com os teus filhos. Não sejas cobiçoso, de torpe ganância. Ser moderado. Então todos estes requisitos têm a ver neste caso, com aquele que deseja o episcopado. Mas se a mulher que está casada consigo não deseja o episcopado, ela não é obrigada, não há nada na palavra de Deus que obrigue que essa mulher tenha que seja parte do episcopado. Ela não é obrigada a ser. A não ser que ela realmente também deseje e que também depois possa também olhar para ela mesma e verificar: olha, eu também tenho estes requisitos na minha vida, reconheço estes requisitos na minha vida, então como eu também desejo fazer parte do episcopado, então vou estudar, vou trabalhar para isso e para que eu possa estar aprovado para ser. Se assim é, muito bem. Agora, se não é, muito mal. Então, mulher de pastor não necessita de ser pastora. Se nunca estudou para ser e não quer, não deve ter esse título. E a igreja anda a dar títulos a pessoas que começam logo mal, porque nem eles querem esses títulos, mas são obrigados a tê-los porque se casaram com alguém
que têm esse título. Ou até mesmo os filhos. Há filhos de pastores que não querem estar ao lado do pai ou da mãe a trabalhar a tempo integral na igreja, ou se não for a tempo integral, estar envolvidos nos departamentos. Há filhos que não querem isso, não querem fazer parte do episcopado. Então, se não querem fazer parte, não é esse o desejo que está no coração deles, não podemos agora obrigá-los a isso, porque esta situação que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, as pessoas exageram. Porque o que é que as pessoas muitas vezes associam tendo os seus filhos em sujeição? É que os filhos têm que estar sempre ali nos departamentos envolvidos a trabalhar ao lado do pai, ao lado da mãe, porque o pai e a mãe são pastores, ou porque o pai é pastor, ou é bispo, o que quer que seja. Ai, filho, tens que me ajudar, tens de estar aqui, que é para dar o exemplo, para as pessoas verem como vocês amam muito a Deus e estão do meu lado e que fazem parte do episcopado, etc, etc. Mas não é nada disto que o apóstolo Paulo está aqui a falar. O apóstolo Paulo está a falar para a pessoa, só para a pessoa. Neste caso, para aquele que deseja fazer parte do episcopado. Não obriga nem a mulher nem os filhos a fazerem parte do episcopado. Não há nenhuma obrigação nisso. E aqui começam os grandes problemas, às vezes, nas famílias de pastores. Porque não há esta compreensão. Se o seu filho não quer fazer parte das atividades ou das tarefas que as igrejas locais têm, ele quer estudar, quer ir para a universidade, quer fazer um curso, seja ele qual for, então você deve apoiar o seu filho a fazer esse curso e ir para a universidade, se você puder ajudar e até pagar a universidade, caso você possa, não é? Faça, qual é o problema? Mas assim a pessoa não está a ser espiritual. Ouça, tudo na vida é espiritual. Em tempos, um colega meu, há alguns anos atrás, dizia-me que ele queria separar-se da mulher, queria divorciar-se da mulher, porque ele considerava a mulher dele como não espiritual. Sabes, Fidalgo, a minha mulher não é espiritual. E eu perguntei, mas não é espiritual porquê? Porque ela não quer pregar, ela não quer fazer aconselhamentos na igreja, ela devia estar do meu lado a fazer aconselhamentos, ela devia fazer parte da equipe de evangelização, da equipe da oração, ela devia fazer parte do louvor e não quer, ela não quer nada com púlpitos, eu não sei mais o que é de fazer, porque assim estamos a dar um mau exemplo às pessoas, que exemplo é que estamos a dar? E eu virei-me para ele assim, mas qualquer coisa não está bem contigo, então que mal é que tem a tua mulher não querer ser pastora, não quer fazer parte do episcopado? Qual é o mal? Se vocês se amam e se respeitam, então deixa a mulher em paz, no sentido, deixa ela fazer o que ela bem entender. Ela agora anda-me a dizer que quer estudar, quer ir para a universidade. Então deixa ir, qual é o problema? Agora está-me a querer dizer que quer arranjar um emprego, que quer trabalhar não sei onde. Então qual é o problema? Qual é o problema? Nós é que fazemos um problema grande. Nós é que andamos a fazer um grande problema, a nossa cabeça, porque se nós lermos as Escrituras, e voltamos aqui outra vez a 1 Timóteo 3, não está nada aqui a dizer que a sua mulher é obrigada a estar consigo no episcopado. A única coisa que diz é que você é que deve ser marido de uma mulher. É muito importante nós entendermos isto, senão gera grande confusão. Mas assim não são espirituais. Mas tudo é espiritual. Deus dá dons aos homens. Os dons não é só dons para o ministério ou para o episcopado. Existem dons para a agricultura, dons para a medicina, dons para a ciência, existem dons para trabalhar nas obras, existem dons até para fazer limpezas. Eu conheço um rapaz novo, deve ter 18 anos, que ajuda nas limpezas na loja da minha filha. A minha filha tem uma loja de decoração e ele vai lá fazer limpezas uma vez por semana.
eu vou-lhe dizer, eu nunca vi ninguém na minha vida a limpar tão bem como aquele jovem. Ele vai aos pormenores, ele é fantástico, é um rapaz, mas ele é fantástico a limpar. E ele já me disse que o sonho dele é ter uma empresa de limpezas e de limpezas de automóveis. E quem ouvir este moço a falar vai dizer assim, este tipo é maluco, ele tem aqui para a universidade, tem que ser doutor, tem que ser advogado, tem que ser engenheiro. Mas quem é que lhe diz assim que ele tem que ser aquilo que você acha que tem que ser? Ele vai ser aquilo que ele quer ser. E que há nele uma alegria de ser aquilo que ele quer ser. É isso que é saber reconhecer os dons que Deus dá às pessoas. Se aquele jovem, ele é cristão, e ele quer ter uma empresa para limpar móveis porque é isso que ele gosta de fazer, quem somos nós? Ou se o pai dele for pastor, quem é o pai dele que vai dizer a ele assim, não, tu tens é que ser pastor, tu tens é que ser missionário, porque senão o que é que as pessoas vão dizer? Porque filho de pastor tem que ser pastor. Mas onde é que está escrito isso? Aonde é que está escrito isso? E esse é que é o grande problema hoje, que existe no seio das famílias de pastores, é esta confusão toda instalada. Primeiro começa pela questão de nós todos, como igreja, pensarmos que as famílias dos pastores são perfeitas. Depois o segundo erro é pensar que as famílias dos pastores têm que estar sempre envolvidas com as tarefas da igreja local. Esse é outro erro. Isso é outro erro. E o terceiro lugar é nós pensarmos que se o fulano tal é pastor, então a mulher é pastora e os filhos todos têm que estar envolvidos na igreja, como se os filhos tivessem um vínculo trabalhista com o pai. Sabe, como eu dizia no início deste vídeo, não é? Durante os primeiros anos foi muito difícil para mim eu também entender estas coisas, porque nós acabamos por estar embrenhados numa cultura e num ensino errado que faz com que muitas vezes nós ficamos até condenados em pensar que há mal em que um filho nosso queira estudar, queira ir para uma universidade. Não, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Durante muitos anos eu pensava de forma errada, mas graças a Deus que Deus abriu-me os olhos. E hoje, oh meus amigos, graças a Deus hoje, para mim é normalíssimo. Todos os meus filhos, já tenho alguns casados, mas antes até deles se casarem, quando eu comecei a entender estas coisas, já há uns anos atrás, eu nunca pus pressão, deixei de pôr pressão na vida dos meus filhos, não quero ninguém obrigado a nada. Eu tenho a minha caminhada para fazer. Eu, José Fidalgo, tenho a minha chamada, a minha caminhada. Eu entendo, desde muito novo, desde os meus 18 anos, que eu sabia que este desejo de ir para o episcopado era algo que estava em mim. E fiz tudo e trabalhei e dei o máximo para fazer parte do episcopado e continuo a fazer o meu melhor para continuar a merecer a honra de Deus de fazer parte do episcopado. Tive a graça de Deus de casar com alguém que também é essa pessoa, a minha esposa, não é? A Célia, gosta do trabalho do episcopado, mas podia não gostar, mas ela gosta. E reconheço nela dons fantásticos que são muito importantes ao trabalho de uma igreja, ao episcopado. E foi de facto uma graça de Deus, eu e ela fazemos parte do episcopado juntos. Mas já os meus filhos, nem todos são assim, nem todos serão assim. E nem têm que ser. Eles têm que ser aquilo que Deus entender que eles entender para a vida deles. E o que eles quiserem escolher, porque os meus filhos têm o seu caminho a percorrer. Eu não tenho nada a ver com a vida mais dos meus filhos, ainda mais agora que eles são todos maiores de idade. Tudo o que eu tinha que ensinar, tudo o que eu tinha que passar, tudo o que eu tinha que falar sobre as coisas de Deus e aquilo que eu creio e a fé que eu e a mãe temos,
passamos para eles e agora não podemos fazer absolutamente mais nada. Eles são adultos, livres de fazerem o que bem entenderem. E eu só tenho que respeitar e apoiar e estar do lado deles. E isto, estar do lado deles, não significa que a pessoa concorda com tudo. Há coisas que eu posso não gostar, mas não me cabe a mim mais corrigir, seja o que for. Se me procurarem para pedir conselhos, eu vou dar os meus conselhos, e a mãe também. Fora disso, eu não tenho mais nada a ver com a vida dos meus filhos. E até mesmo com a vida da minha mulher, eu não tenho nada a ver, mais no sentido em que eu não vou impor à minha mulher aquilo que ela não quer. Isso seria considerado violência. Lá está, conforme Paulo diz aqui, marido, uma mulher vigilante, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. Eu estaria a ser espancador. Quando nós estamos a impor coisas aos outros, estamos na categoria do espancador. Eu posso não espancar fisicamente, literalmente, mas estou a espancar psicologicamente, impondo. Se Deus não faz isso connosco, quem somos nós para fazermos com os outros? E se nós não tivermos este entendimento, sabe o que é que vai acontecer? As famílias dos pastores vão sofrer muito. E sofrem muito. Como eu já dei alguns exemplos, né? Que pode causar danos tão perturbadores que até alguns se suicidam. Porque não aguentam esta pressão. A pressão de que a família tem que estar sempre no ministério ali, a toda a hora. Muitas pessoas, muitas famílias de pastores, muitas vezes, a maior parte deles, muitas vezes estão a fazer um frete, porque não querem fazer aquilo, mas só porque o pai, ou porque o tio, ou porque o irmão é pastor, então, pronto, temos que dar o exemplo. O que é que as pessoas vão dizer? Essa coisa do que é que as pessoas vão dizer é tramado. Até que nós possamos vencer essa situação e dizer assim, não importa o que é que as pessoas vão dizer, porque a verdade, sabe, eu vou dizer uma coisa, na verdade, vos digo que às vezes as pessoas que mais nos criticam por exigir de nós coisas que elas próprias nem sequer mexem uma palha para também serem, porque há pessoas que pensam que só os pastores é que têm que buscar a santidade, como se só os pastores e as famílias dos pastores é que têm que andar direitinhas. Até e você e os outros? O Evangelho é para todos, não é só para os pastores. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Então, se nós conseguirmos entender estas questões, vamos verificar famílias libertas de todos estes preconceitos, de todas estas amarras, de todas estas pressões. E é isso que se pretende. O Evangelho vem para salvar-nos. O Evangelho vem para nos libertar de todos os condicionamentos criados pelos homens. Doutrinas de homens condicionam homens. E isso é escravatura, é amarra. E Jesus veio para nos libertar de todo o tipo de escravatura. Nem Ele nos condiciona a nós, como é que nós podemos condicionar os outros? Não podemos. Então, siga você a sua caminhada. Se você sente que Deus o quer envolvido em algum episcopado de alguma igreja, se há uma forte alegria no seu coração de fazer parte dessa episcopada, então vá em frente, dê os passos para isso, vá em frente, lute por esse desejo que é excelente, diz Paulo.
No entanto, verifique os requisitos que Paulo aqui menciona. Seja autocrítico, analise a si mesmo e verifique se de facto estes requisitos estão digamos assim, num modo assim moderado na sua vida, que é importante, porque perfeição não existe, mas podemos às vezes ser um bocadinho melhores de uma coisa do que noutra, mas se no modo geral estes requisitos fazem parte do seu ser como ser humano, da sua maneira de estar na vida, então é um bom começo, é um bom pronúncio, por assim dizer, é uma coisa boa, e você tem esse desejo, então vá, mas não queira impor isso aos outros. Hoje há tantas pessoas com títulos nas igrejas que nunca deveriam ter títulos de pastores, nem de diáconos, nem de presbíteros, nem de bispos. Sabe porquê? Porque foram impostos, foram empurrados, e as pessoas foram aceitando esses títulos apenas só para não vá o que é que os outros vão dizer. Olha, estão-me a convidar para ser isto, olha, vamos lá então, pronto. Olha, o teu primo já é pastor, o teu pai já é pastor, a tua tia já é isto, já é aquilo, então olha, porque não tu? Ou então vêm aquelas profecias, né, de eu vejo que tu tens uma chamada de Deus e que Deus te quer no ministério, e a pessoa a todo tempo assim, mas não sei, será que Deus me quer no ministério? Eu nunca pensei nisso. Não, eu sonhei contigo, eu tive um sonho, Deus falou-me que tu tens que ir para o ministério, e muita gente embarca nessas coisas que nunca tiveram no coração, nunca desejaram isso no coração, porque tudo tem que começar com o desejo. E se Deus está interessado em alguém especificamente, Deus vai falar a essa pessoa, não precisa de intermediários para dizer assim diz o Senhor, aleluia. Deus não precisa nada desses intermediários. Eu lembro-me comigo nada disso aconteceu, apenas eu desejei, eu queria fazer parte. Um forte desejo veio ao meu coração para fazer parte. E foi assim que tudo começou comigo. Não foi preciso nenhuma profecia, não foi preciso nenhum empurrão, não. Mas quantas pessoas há hoje por aí fora, no mundo inteiro, nas igrejas, que têm títulos disto e daquilo, mas na verdade, no fundo, eles nunca quiseram aquilo, nunca desejaram, estão saturados, andam-se a arrastar nas igrejas. E alguém dizia com razão, pior que o diabo é pessoas com títulos que nunca os devia ter. Se há coisa que faz mais dano à igreja local, é pessoas com títulos de pastor, presbíteros, etc., que nunca deveriam ter, porque aquilo é uma confusão, não há um mínimo de requisitos na vida dessas pessoas, conforme aqui Paulo fala a Timóteo. A maior parte dessas pessoas, na verdade, nunca quiseram esses títulos, mas aceitaram porque para agradar o pastor, para agradar o seu líder, para agradar o A, o B ou o C. E isso causa danos, porquê? Porque agora essas pessoas estão embutidas num título, e quem está de fora olha para essas pessoas e diz assim, mas aquele aqui é pastor, aquele aqui é o presbítero, aquele aqui é o diácono, olha-me só para aquilo. Deve dinheiro a toda a gente e não paga, é murmurador, tem uma língua comprida, fala mal de toda a gente, é uma pessoa que tem mau testemunho, lá em casa bate na mulher, trata mal os filhos, ele é que é pastor, ele é isto, é aquilo. Então isso causa mais dano às igrejas do que o próprio diabo. E eu creio nisso. Por isso é que muitas vezes nós lemos as cartas dos apóstolos a corrigir situações dentro das igrejas, porque são estas situações mal resolvidas que causam mais dano do que bênção nas igrejas locais. Então vamos ler com atenção o Evangelho, vamos prestar atenção àquilo que de facto é a verdade, e deixemos de andar a ouvir doutrinas de homens que condicionam-nos a todo o tempo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica bem.